Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse momento fantástico junto com a TV Bellinzone, no projeto da TV Bellinzone. Bem-vindos a todos vocês. Esse é o segundo capítulo onde eu falo um pouco da minha história pessoal, da minha história profissional e como eu cheguei aqui nos Emirados Árabes Unidos trabalhando como pintor de obras e instrutor de formação profissional. Convido vocês a assistirem o primeiro capítulo dessa série de muitos vídeos aí que vão vir, provavelmente quinzenais, onde eu vou estar contando por pequenas etapas, aí, pequenos capítulos, um pouco da minha história profissional, de todas as trajetórias, as coisas boas, as coisas não tão boas, todos os desafios, as alegrias e tristezas vividas durante todo esse processo de pintor de obras imobiliárias, assistente, ajudante de gesseiro, ajudante de obras, dentro do Brasil, fora do Brasil e tantas outras circunstâncias vividas nessa vida aí, nesse mundão de Deus, né? No primeiro capítulo eu lembro que eu comentei com vocês um pouco sobre como eu comecei a trabalhar aos meus 11 anos de idade e todas aquelas circunstâncias vividas, né? E aí depois eu disse que eu ia entrar na etapa quando eu comecei a fazer treinamentos dentro do Senai, mas na verdade antes do Senai eu tive uma série de outras experiências vividas que eu vou contar um pouquinho para vocês nesse vídeo agora. Eu lembro que quando eu quebrei meu tornozelo, eu tinha falado que eu tinha realizado um serviço e no meio do serviço eu tinha quebrado o meu tornozelo. Eu tenho um parafuso enorme no tornozelo até hoje, né? Nunca removi, onde eu rompi todos os ligamentos, fiquei por 9 meses parado e sofri bastante humilhação, porque na cidade que eu morava, né, algumas pessoas ou o público de trabalhadores é conhecido por trabalhar de forma mais lenta ou não ter responsabilidade, né, de entregar o serviço. E aí o cliente daquela época, que era um arquiteto muito famoso, muito conhecido na cidade, me julgou falando que é, eu era um vagabundo, né, desculpe o termo, né, por morar naquela cidade e não entregar o serviço. E eu, por honra, acabei e terminei aquele serviço, né. Eu me recordo que depois disso eu peguei algumas outras obras e fiz pequenos reparos, aí eu comecei a pegar pequenas reformas, né, e falei, bom, agora eu sou um profissional, né, porque eu estou pegando obra, né. Na verdade foi um engano muito grande, porque o fato de você pegar uma obra, né, de você administrar um serviço ou uma reforma, né, a execução de uma reforma, isso não te faz um empresário, pelo contrário, te expõe ainda mais, né. Eu tinha pouca experiência, tinha pouca mão de obra disponível, né? E hora e outra eu contava com colegas ou pessoas conhecidas para ir lá trabalhar na famosa diária, né? Isso há muitos anos atrás. E foi um desafio gigantesco, porque eu trabalhava somente como assistente, né? Mas eu queria evoluir e queria sair daquela mesmice. E eu sabia que para evoluir eu precisava me expor. E para me expor eu precisava me arriscar. E assim foi o que eu fiz. Né? Eu me recordo que eu fiz uma pintura numa casa no Vista Linda, no bairro onde eu morava, foi muito bom, o serviço foi bem feito. Entretanto, eu tinha uma dificuldade muito grande. Qual que era? Eu queria fazer o serviço maravilhoso e o medo de cobrar, né? Ou melhor, a inexperiência em realizar os orçamentos de forma profissional, me colocaram em circunstâncias bem difíceis, porque normalmente as pessoas que trabalhavam junto comigo, não era nem para mim, eram junto comigo, elas tinham um ganho muito maior, porque elas não tinham responsabilidade nenhuma quanto à prestação do serviço final, né, que era toda sobre minha responsabilidade, e não tinham custos adicionais nenhum, né, porque normalmente eu cobria a alimentação e cobria os custos, até mesmo para deslocamento, eu me recordo. Então o dinheiro líquido que me sobrava dessas pequenas reformas era muito pequeno comparado ao orçamento que era dado. Por exemplo, eu dei um orçamento de R$ 600 e gastei 350 até R$ 400 num período de um mês e meio. Então, quer dizer, R$ 200 foi o que o colega pegou lá, mais ou menos em uma semana de serviço trabalhando comigo. Então, e eu tinha que entregar, porque a obra estava sob minha responsabilidade, né? Então eu tive essa obra no Vista Linda, né? Eu até me recordo, era o senhor Odair, né? Onde eu fiz a reforma das tabeiras e eu pintei a edícula nos fundos.
Mas eu entreguei o serviço. Eu fiquei muito feliz porque, assim, ainda com todas as dificuldades, consegui entregar o serviço. Algumas obras num lugar muito famoso onde eu morava, chama-se Riviera de São Lourenço. Alguns colegas e algumas colegas conhecem aí por ser já foi um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Mas isso não significava que os orçamentos eram os mais caros do Brasil, né? Principalmente quando tinha a mão de obra inexperiente, que era o meu caso. Então, assim, eu tinha uma mão de obra boa, eu sabia que a minha mão de obra era boa, estava em extrema ascendência, em grande ascendência, porque eu aprendia rápido, eu tinha muito esforço em querer fazer as coisas, entretanto, eu queria pegar o serviço e fazer tudo praticamente sozinho, o que era praticamente impossível, porque é muito difícil você fazer preparação de superfície, você fazer a gestão da própria reforma, cuidar de os materiais que você precisa, né? Ou no caso que eu precisava para poder executar os serviços. Então eu tinha que estar fazendo essa gestão, tinha que estar tendo o deslocamento e tantos outros custos, tantas coisas para gerenciar, né? E eu não tinha toda essa competência de gestão, né? Que são coisas completamente diferentes. A competência técnica é uma coisa e a competência de gestão é outra. Então ali houve o primeiro grande conflito, porque eu precisava ter esse gerenciamento, né? E eu sabia muito pouco, né? Tudo que eu queria, na verdade, era pegar o serviço e saber que eu estava à frente da obra, mas eu me esqueci dos detalhes mais importantes, que eram o gerenciamento e a gestão de todo esse processo, né? Então eu acabei perdendo boa parte do dinheiro que eu pegava nos orçamentos, né? E esse dinheiro eu evacuava, né? Ele escoava pelos custos diretos e indiretos. Alimentação, deslocamento, a mão de obra diária dos profissionais e das pessoas que me ajudavam durante o dia, né? E eu arcava com todos os custos finais, né? Então realmente era um desafio muito grande, né? E eu acabei pintando eu lembro que eu fiz a reforma de um apartamento, né? Nós chamávamos de kitnet, que era bastante interessante. E eu lembro que eu peguei esse kitnet, se eu não me engano, por algo aproximado a R$ 1.500, R$ 1.800, mas eu trabalhei demais. E o retorno final eu lembro que foi muito pouco. Mas eu tenho certeza que até hoje, independente de quem já passou por lá, o serviço que eu fiz foi um serviço de primeira qualidade. Ainda que nós temos um termo muito interessante que nós falamos, né? Que dependendo do orçamento, que você não faz um orçamento de qualidade, um orçamento profissional, o cliente vai continuar andando de carro importado e você vai continuar andando de bicicleta, né? E não é uma culpa do cliente, é uma culpa minha, uma culpa de quem não se preocupa em realizar um orçamento e se preparar de forma profissional a realizar um orçamento de forma adequada para atingir os requisitos mínimos de custo e que seja lucrativo também para o prestador de serviço. Né? De outra forma, qual é a função, né? E qual é a finalidade de você ou da minha pessoa realizar um orçamento apenas para pegar o serviço? Né? Existe ainda essa mitologia, né? Esse folclore de que pegar o serviço vai te dar muito mais dinheiro. Pelo contrário, vai te trazer muito mais responsabilidades e foi o que aconteceu comigo na época. Né? E sofri bastante. Dentro desse período eu reformei esse kitnet, né, onde eu trabalhei sozinho, a maioria do tempo eu trabalhei sozinho, mas consegui entregar até umas imagens interessantes sobre essa reforma. E uma coisa legal de se falar aqui é que sempre que possível eu fotografava, né, eu fotografava os serviços. Por quê? Porque era uma forma de se registrar e de se poder utilizar um dia, né? Nesse momento aqui, por exemplo, fica até mais fácil, né, na ilustração, mostrar um pouco desses trabalhos realizados. Eu me recordo que dentro dessas pequenas reformas, eu peguei a minha primeira obra, vamos dizer assim, de grande porte, sozinho, até mesmo dentro dessa Riviera de São Lourenço, onde era uma casa que ela tinha todo o tabeamento ali, né, todas as tabeiras e todas as forrações internas e externas eram em madeira, madeira natural, né, verniz natural, verniz semi-transparente, e a pessoa queria que transformasse tudo em branco. Eu falei, facinho, vamos lá, né? Vamos lá. Pelo contrário, né? Eu tive um desafio gigantesco, que era transformar tudo do efeito natural, onde você consegue não somente disfarçar, mas o efeito da madeira, né? Qualquer fissura, microfissura ali que não seja de grande porte, ela passa tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas quando você transfere tudo para o branco, além do material ser um material complexo, trabalhar de cabeça para baixo, e na época nós não tínhamos tecnologia wireless e foi bem difícil
porque transformar tudo por branco tinha que se passar o fundo branco fosco para madeira base sintética, porque nós nem tinha material à base d'água tão disponível naquela época, e depois transformar tudo por branco, né? Então era pintando de cabeça para baixo e sem máscara. Eu tinha poucos equipamentos de proteção pessoal, né? Equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Nós chamamos de EPIs. Então sofri bastante. Novamente, eu acho que eu me recordo, eu peguei o serviço por R$3.500, fiquei super feliz, falei, nossa, R$3.500, né, um baita dinheiro. Eu demorei mais de 2 meses, foram quase 3 meses para realizar o serviço, com uma série de outros colegas, ajudantes, diaristas e colegas e profissionais e não profissionais que me ajudaram, né, e me ajudaram assim, nós fizemos a parceria, né, porque eu pagava todas as pessoas para poder realizar o trabalho, né. Foi um dos maiores desafios, na época foi o maior desafio da minha vida. É engraçado que até hoje eu tenho uma escada de alumínio que na época me custou R$400. R$400. E eu tenho essa escada até o dia de hoje, guardado na minha casa, no Brasil, né? E foi um dos maiores investimentos que eu fiz e foi, acho que, o meu primeiro patrimônio na pintura imobiliária foi essa escada de R$400 que eu comprei até para executar o serviço, né? E está em casa até hoje, já me serviu bastante e nunca destruiu, né? Era uma escada de alumínio e serviu bastante para o trabalho. Conseguimos realizar o serviço, né, tanto na parte interna quanto na parte externa. Fiquei muito feliz porque foi R$3.500, aproximadamente R$3.500, desde o teto, a lavagem dos telhados, até o lixamento e preparação e aplicação de resina nos pisos de ardósia na época. Foi um serviço vamos dizer assim, de maluco, né? Mas nós conseguimos entregar, eu fiquei bastante feliz, porque foi um desafio, eu sequer tinha carro, era aproximadamente 7, 8 quilômetros de onde eu morava, e tinha que ir de bicicleta todo santo dia. Eu me recordo com o meu colega, o Jorge, que nós carregamos essa escada de alumínio uma vez nas costas de bicicleta, um na ponta aqui e o outro na ponta lá, e carregando e segurando a escada aqui e a bicicleta aqui, né? Então foi uma coisa bastante interessante de se viver na época, né? Hoje nós rimos, mas foi um desafio gigantesco, mas graças a Deus conseguimos entregar aquela obra na época, né? Então só quem passa mesmo por essas experiências, por essa circunstância de saber que pegar a obra, né? Pegar o empreito da obra, né? Pegar a empreitada de uma obra ali, não significa que você vai ter lucros estratosféricos. Pelo contrário, se você não tiver um bom planejamento, há uma grande chance de você colapsar e ainda ter que tirar do próprio bolso, né? Para pagar o investimento feito na mão de obra prestada, que é o maior custo direto que nós temos, com certeza dentro do serviço de prestação de mão de obra, a mão de obra que você vai ter que pagar para poder te auxiliar ou até mesmo realizar o serviço que você, ou no meu caso, na minha época lá, teve que realizar, né? Mas eu já me dei por satisfeito demais na época em poder ter terminado aquela obra e aquelas obras iniciais, né, dos serviços naquela época. Eu lembro que depois disso, eu sabia que me faltava muita coisa, né? Depois dessas experiências de frustração, eu tive que buscar mais conhecimento. E foi aí que eu procurei o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que também nacionalmente é conhecido como o SENAI, né? Uma coisa interessante que eu não citei anteriormente, quando eu quebrei o meu tornozelo, os meus pais já eram separados, e eu precisei muito do apoio de uma pessoa muito próxima da minha família, da minha mãe na época, era o senhor Aldelino, né? E o senhor Aldelino, ele me carregou por mais de 2 meses, indo para Mogi das Cruzes e São Paulo na época, para o Hospital da Glória, né? Para o Hospital dos Fraturados, para eu poder fazer os retornos quando eu quebrei o meu tornozelo. Então eu tenho uma gratidão muito grande, senhor Adelino, muito obrigado. Saiba que eu tenho o senhor também como um pai, né? Porque o que o senhor fez por mim, muitas vezes, muitos pais nesse mundo eu tenho certeza que não fizeram ou não fariam pelo seu filho, né? Ele realmente usou o seu carro, o seu tempo. Lembro de madrugada nós irmos para o Hospital da Glória para poder trocar o ferimento, trocar os curativos do ferimento, né? E isso por tantas vezes, principalmente no início, que tinha que ir semanalmente, né? Toda vez para São Paulo, sair 3 horas da manhã para enfrentar uma fila ainda, 4h30, 5 horas da manhã. Lá não era para qualquer um. E ele se dispôs, né, realmente da sua vida naquele momento para poder salvar a minha, literalmente, né? Então toda a minha gratidão
E certamente que durante esse período aqui eu vou estar agradecendo aí para muita gente aí, né, como um ato de eterna gratidão, e todos vocês certamente fazem parte da minha história pessoal e da minha história profissional. E para chegar aqui aonde eu estou hoje, né, como instrutor de formação profissional, como formador de opinião, como uma pessoa responsável por auxiliar na formação profissional da próxima geração de profissionais em um país, realmente isso não tem preço, né? Isso tem valor. Então vamos acompanhando, espero que vocês gostaram desse pequeno material do dia de hoje. Esse é o segundo capítulo de uma série de circunstâncias, então, como o próprio texto diz lá, o momento da mudança, né, a onda de choque que eu tive que ter, foi sabendo que somente pegar a empreitada de uma obra, né, não significa praticamente nada na prática, a não ser o dobro, o triplo de responsabilidade que você tem que ter. Então, sabendo desse tipo de circunstância, foi onde eu fui buscar conhecimento, fui buscar inovação, fui buscar respostas para tudo que eu não tinha. E boa parte dessas respostas eu encontrei no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, conhecido como o Senai. Então, no próximo capítulo nós vamos estar conversando e falando um pouco mais sobre isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês gostaram desse capítulo. Se não assistiram o primeiro capítulo, convido vocês a poder assistirem e vejo vocês no próximo episódio, tá bom? Beijo no coração para todos vocês. Até a próxima, daqui dos Emirados Árabes Unidos. Um grande abraço, fiquem com Deus.